Ó, bora lá. Primeiro eu vou fazer aqui um diagrama para vocês verem o que a gente vai desenvolver, tá? Então vou criar um diagrama aqui. Utilizando PostgreSQL. Vou ter simplesmente uma tabela chamada user. E essa tabela eu vou ter um ID, que vai ser um string. Aqui a gente chama de varchar. Ela vai ser um UID, ele vai ser criado automaticamente o ID. Vou ter o name, que vai ser varchar também. Eu vou ter e-mail, que vai ser um varchar. Ele pode ser nulo, ó, nullable. Eu vou ter um phone, vai ser varchar também. Além disso, eu vou ter para controle das minhas transações, eu vou ter created at, que vai ser um datetime, e updated at, que também vai ser um datetime. Então aqui vai ser minha, por enquanto a gente vai fazer sem relacionamento, tá? Vai ser somente um CRUD e sem relacionamento. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos criar aqui nosso projeto. Eu vou criar aqui mkdir agenda e vou abrir no meu VS Code agenda. Primeira coisa que eu vou fazer, inicializar aqui, ó, npm init -y, ele vai criar meu package.json e eu vou agora instalar as dependências para criar um projeto Prisma. Então, Prisma aqui, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó, prisma.io /ORM. Clica nesse Quick Start aqui e a gente vai para a instalação aqui das dependências. A primeira dependência que a gente vai instalar é o TypeScript, o TestX e a tipagem do Node, todas elas como dependência de desenvolvimento. Depois, a gente vai criar o tsconfig.json, que é o arquivo de configuração do TypeScript. Aqui ele vem cheio de coisa, depois a gente vai dar uma simplificada nele. E depois a gente vai criar, aliás, vai instalar as dependências do Prisma. Então, o Prisma e o connector do Postgre são dependências de desenvolvimento. E, por último, a gente vai instalar o Prisma Client e o adapter do Postgres. Pronto, a gente já fez todas as instalações. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Para simplificar o tsconfig, ele já dá um exemplo aqui. Só copio e substituo aqui o tsconfig, ó. Deixa ele dessa forma aqui. Ele pede para a gente utilizar o ES-modules. Então, lá no package.json, a gente altera o type para module. Aqui, ó, tá type, como JS, muda para module. Com isso, a gente pode usar import e export. E agora a gente vai inicializar o Prisma. npx prisma init. Com isso, ele vai criar uma pasta do Prisma e também vai criar um arquivo .env. Ó, criou o arquivo .env e criou uma pasta do Prisma aqui, ó. Dentro dessa pasta do Prisma tem esse esquema.prisma, que é onde a gente vai criar nosso esquema de banco de dados. Aqui nesse .env, eu posso apagar aqui esse comentário aqui. E aqui eu vou utilizar uma URL de conexão. Como eu estou utilizando PostgreSQL, eu vou botar Postgres, post, //
o padrão é o seguinte, depois do barra barra, a gente bota o nome do usuário do banco de dados, Postgres, no meu caso é Postgres, pode ser outros usuários, né? No meu caso, a senha é Docker, então 2 pontos e a senha, aí eu boto arroba, o IP, como eu vou estar rodando aqui localmente, eu vou botar localhost, a porta 5432, a porta padrão aqui do Postgres, e barra, eu vou colocar o nome do meu banco de dados, né, da banco de dados que eu criar, que vai ser agenda. Então aqui é o URL de conexão. Para criar isso aqui, eu vou abrir aqui o terminal para ficar dividido e vou entrar aqui no Docker. Docker stop Postgres. Vou startar ele, ó. Start Postgres. E eu vou entrar aqui no meu container. Docker exec -it de iteração. Postgres vai ser o nome do meu container, tá? PSQL é o comando que ele já vai estar entrando, no PSQL. -u de usuário, Postgres. Vai ser o usuário Postgres que vai estar executando o PSQL. E aqui, como eu já tinha criado anteriormente um banco de dados chamado agenda, eu vou primeiro excluir esse banco de dados. Ó, ele já excluiu o do banco de dados, eu vou criar aqui um create database agenda. Com isso eu posso sair que o Prisma ele já vai fazer tudo para mim. Pronto, já está aqui configurado. Ele pede para eu criar um arquivo aqui, ó, Prisma Client, tá? Mas primeiro eu vou criar o meu model, que vai ser aqui em esquema.prisma. E eu vou criar o meu model de acordo com aquele banco de dados lá, que eu criei aqui no meu DrawSQL. O ID, então eu vou criar aqui, ó, model user. Eu vou ter um campo chamado ID, que vai ser uma string. Ele vai ser do tipo ID, que vai ser uma chave primária, e o padrão dele vai ser o UID. Ele vai gerar randomicamente essa chave. Vai ser um name, vai ser string, e-mail, vai ser um string, note que e-mail ele é opcional, então eu coloco aqui no final aqui, ó, um ponto de interrogação. Phone vai ser um string, created at vai ser um datetime e o padrão dele vai ser null, ou seja, vai ser o momento que aquele registro vai ser criado, e o updated at vai ser datetime também, e arroba updated at, ele vai identificar quando aquele registro é alterado e já vai fazer essa alteração da data e hora que esse registro foi alterado. Com isso, meu banco de dados, né, meu esquema está pronto. A única coisa que eu gosto é que aqui o user está maiúsculo. E eu gosto que no banco de dados o nome de tabela seja minúsculo. Então eu posso botar um @map aqui, ó, @map, e dizer qual é o nome da tabela. Users. No plural, users. E se eu quisesse mudar o nome de algum campo desse aqui, eu poderia colocar um map aqui também, ó. Ao invés de ser nome, @map, ó, eu poderia colocar outro nome aqui para representar essa coluna, tá? Então esse map serve para isso. Depois disso, eu vou fazer o seguinte: npx prisma migrate dev. Esse -name vai ser o nome da minha migration. Como é a migration inicial, eu vou criar como init. Com isso, ela já gerou o SQL aqui. E aqui, ó. Aliás, tem um SQLzinho aqui que ela gera automaticamente e automaticamente ela já roda no banco de dados. Então essa tabela aqui já foi criada no banco de dados, tá?
Ótimo. Depois que eu fizer isso aqui, eu vou dar um npx prisma generate, que é para ele gerar o meu cliente do Prisma. Para saber o lugar que ele vai gerar esse cliente do Prisma, a gente vem bem aqui no esquema.prisma, ele vai criar aqui, ó, dentro de generated/prisma. Só que eu gosto de agrupar meu código dentro de uma parte chamada src. Então eu vou botar aqui, ó, src/generated/prisma. Prisma generate. Pronto, ele já criou. Reload window. Apareceu aqui. Tá aqui, ó. Generated tá aqui. Beleza, além de generated, aqui. Opa! Fiz errado aqui, ó. Ele entendeu que seria nessa pasta src. Então eu vou apagar essa pasta aqui, botar aqui ponto barra, ponto barra, que ele vai sair dentro dessa pasta Prisma e vai entrar dentro de src. Vou gerar novamente. E é para ela estar aqui. Espera aí. Ó. Esse arquivo está dentro de prisma.ts. Então, .a, eu vou sair. Tá certo. Ponto barra, saio de Prisma e entro em src/generated.prisma. Deu ruim, hein? Eu vou deixar aqui fora. Vou apagar novamente. Depois a gente vê isso aí. Gerar na raiz. Pronto, gerou na raiz aqui. Dentro de src, eu tenho uma pasta chamada lib, e aqui é que eu vou criar o cliente. Então eu vou criar aqui, ó, um arquivo chamado prisma.ts. Venho aqui, copio o arquivo prisma.ts, que vai ser esse arquivo aqui, ó. Aqui. Colo ele aqui, ó. E aqui eu vou ter que acertar o meu caminho relativo. Nesse caso aqui eu boto uma barra, ponto, e ele vai já encontrar o caminho relativo, né? Pronto. O que mais que eu vou fazer? Agora eu vou instalar o Express para poder manipular esses dados. Então, eu vou dar um npm install Express e vou instalar. Como o Express ele não vem com a tipagem dele junto do pacote, eu tenho que dar um npm install arroba types barra express -d, que é uma dependência de desenvolvimento. O que eu faço agora? Dentro de src, eu vou criar um arquivo main.ts e vou importar aqui, ó, import express from express const app, eu vou instanciar o express e app.listen, eu vou dizer que ele está rodando na porta 3333 e eu vou dar um console.log para dizer que está tudo ok. Server running. E para eu testar se isso está funcionando, eu vou criar aqui, ó, no package.json, um script chamado dev, utilizando o tsx que eu já instalei, tsx,
--watch src barra main.ts. Para testar se está tudo ok, eu rodo aqui, ó, npm run dev e é para ele estar rodando server running. Beleza. Por enquanto tudo ok. O que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar o Prisma para fazer o meu CRUD. A primeira rota vai ser o get. Então aqui, ó, app.get, eu vou fazer o seguinte aqui. Na rota raiz, eu vou rodar aqui, ó, uma função assíncrona. Por que assíncrona? Porque como o Prisma ele vai manipular banco de dados, isso é uma tarefa assíncrona. Não é uma tarefa síncrona que a gente sabe o tempo que vai terminar. Então ele tem que esperar aquela requisição, aquele acesso ao banco de dados terminar para poder continuar. Então eu vou botar aqui, ó, um request, que é do tipo request, o response, que é do tipo response, e eu tenho que importar isso aqui, ó, do Prisma. Por isso que eu instalei a tipagem. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, const users igual a await Prisma. Ele já vai ver que tem um Prisma aqui, ó, dentro de lib, ele já vai fazer a autoimportação. Ponto user, ele já entende que tem um model com o nome user. Ponto find many, ou seja, ele vai buscar todos os usuários. E eu vou retornar aqui, ó, return response, .json, passando os usuários. Salvei, venho aqui para ver se está tudo ok, está tudo ok. Se eu der um localhost 2.3333, eu tenho um array vazio porque eu não tenho nenhum usuário cadastrado, tá? O Prisma também, pessoal, ele vem com uma aplicação para a gente testar o banco de dados. Então, se eu der um npx, eu criei aqui um novo terminal, ó. Vou criar aqui dividir aqui o terminal. Se eu der um npx Prisma Studio, npx Prisma Studio, ele vai abrir aqui, ó. Eu posso atualizar aqui. Aqui nós temos as migrations, que foi aplicado uma migration, tá tudo certo. Aqui eu tenho uma tabela de usuários, ó. E eu posso inserir aqui um novo usuário por aqui. Então eu vou inserir aqui um usuário. Aqui ele não vai gerar automaticamente. Eu preciso do cliente para gerar o usuário automaticamente. Então, para eu gerar o ID, tem o ID generator.net, que ele gera números únicos, ó. O ID V4. Só copio aqui, ó. Vem aqui, colo. Aí aqui, created@, eu não vou botar nada. E-mail, eu vou botar aqui abiliocoelho@gmail.com. Nome, Abílio Soares Coelho. Fone, 869-9961-864. E pronto. Salvei aqui, ó. Se eu voltar aqui na minha e atualizar aqui a minha pasta, a gente nota que ele já trouxe aqui do banco de dados o registro que eu acabei de criar, tá? Ó, created@ deu certo, ó. Agora o update@ não deu certo, tá? Porque ele vai esperar a última atualização. Vocês estão vendo aqui que está 19 horas, mas só que isso aqui é UTC. Então, se aqui é 19 horas, onde eu estou é menos 3 horas de Greenwich, né? Então, é 4h40 da tarde. Lá seria 19 horas, tá certo, ó, 19h40. Ok, então aqui a gente fez pelo estúdio, só que a intenção é a gente fazer via API, né? Então, aqui eu fiz o get, eu vou fazer um post, ó, API ou app.post, vai ser aqui, ó,
barra, é melhor ao invés de barra, barra users. Barra users. Eu vou fazer aqui, ó, request, do tipo request, e o response do tipo response. Ele vai ser assíncrono, que eu vou mexer com o banco de dados, e aqui eu vou ter um arrow function. O que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu vou ter que puxar os dados, né, do body. Então, const, quais são os dados? Name, e-mail, phone, igual a request.body. O Express, por padrão, ele não entende o JSON. Então, eu tenho que dizer que logo depois que eu instanciar, que ele vai usar o JSON. Então, app.use express.json. Senão, ele não vai entender o JSON que eu mandar. Ótimo. E agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Const user igual await prisma.user.create. O que eu vou passar? Data, e ele já espera os dados que eu vou passar. Name, e-mail e phone. E aqui eu retorne response.json user. Salvei, está rodando, beleza. Vou utilizar aqui o Insomnia para testar minha API. Pega essa aqui. Vou criar aqui uma pasta. Vai ser agenda. Dentro de agenda, eu vou criar aqui, ó, um HTTP request. Aqui vai ser http://localhost 3333/users. Eu vou mandar o body aqui, ó, que vai ser um JSON. E esse JSON eu vou mandar o name. Vou botar aqui Matheus Soares Coelho. Botar e-mail mateuscoelho@gmail.com. E o telefone vai ser 84999990000. Se eu mandar aqui, ele voltou Abílio Soares Coelho. Por quê? Porque o método tá get, ó, certo? Ele bateu na rota de get. Eu esqueci de mudar aqui para post, beleza? Mandei, ó, ele voltou já, Abílio Soares Coelho. Vamos duplicar aqui, ó, aqui é um post, eu vou colocar aqui, ó, sempre eu coloco como esse nome aqui, ó, história. Eu posso duplicar essa aqui, duplicate, que vai ser o index. O index é que retorna todos. E esse index aqui, eu não tenho body, ó, não tenho body, no body, e é do tipo get. Então, esse index aqui, ele vai tornar todos. Então, ele retornou aqui Abílio, Matheus. Ótimo. Vamos partir agora para o update. app.put. Vou botar aqui, ó, /users. O update eu vou ter que passar, além do body que eu quero alterar, eu tenho que passar também o route params para saber qual o ID do usuário. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, /ID, e aqui eu vou passar a arrow function, assíncrono, lógico. Vou ter aqui, ó, vou copiar aqui de cima para não ficar escrevendo. Request response. E aqui, simples, const user
igual a await prisma ponto user ponto update. No update eu tenho que passar, além de data, eu tenho que passar o word, porque senão ele vai atualizar tudo. Então aqui, ó, eu vou botar data. Eu vou ter que baixar aqui, ó, const name, e-mail e password, ou e phone, igual a request.body. A data vai ser name, e-mail e phone. Tem que botar aqui uma vírgula, ó. Where, opa, data, where ID foi igual a esse ID aqui. Onde é que eu pego esse ID aqui? Request.params.id. Ele está dando aqui um erro, dizendo que ele pode ser um string ou... beleza. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Const id igual request.params. Eu vou deixar só id aqui. Type string is not type string ou undefined. Ele diz que pode não passar o id, né? Se ele não passar o id, ó, if not id return. Por que ele está dando undefined aqui? Type string ou string is not assigned type string ou... Eu vou forçar aqui, ó. ID vai ser ID e eu forço aqui, ó. Type string is not assigned type string. Request.params.id. Vai dar certo aqui, hein? Depois eu resolvo esse errozinho de TypeScript. E eu vou retornar aqui, ó, return response.json user. Ou type string não vai dar certo. Não sei que é esse não. Beleza, tá rodando aqui, depois eu resolvo esse erro de TypeScript. E aqui eu vou fazer um update, ó. Eu vou pegar aqui o story, vou duplicar, vai ser um update. Aqui eu tenho que mudar o método para put. E além de users, eu tenho que passar o ID, ó, barra e o ID. Então, para eu passar o ID, eu vou botar todos aqui. E eu vou pegar eu vou alterar só o e-mail aqui, ó. O e-mail que está nulo de Abílio e vou colocar um e-mail válido aqui, ó. Então, eu vou mudar aqui para o update. Vou botar o ID do Abílio aqui e vou passar somente um e-mail. Tirar esse ponto e vírgula, vou botar aqui Abílio Coelho. Vejam, bem aqui no index, e-mail está nulo. E eu vou rodar aqui o put para alterar o e-mail. E agora ele está com o e-mail.
Se eu botar o index novamente, ó, Matheus, Abílio Coelho. Notem que aqui, ó, ele já está, o update de get ele já está de acordo, né? Ele já está com o horário aqui correto. Ele foi criado 7h40, que no caso é 4h40 da tarde, e foi alterado 7h51, que foi nesse horário agora. Se tu for ver agora, foi 4h51. Passou um minutinho. E por fim, a gente vai fazer o delete. Então aqui, ó, app.delete barra users barra id. Vou copiar isso aqui, ó. E o ID, o delete é o mais simples que tem. Eu vou botar aqui, ó, await prisma.user.delete where id é igual request.params.id. Tem que fazer isso aqui, ó. Deu o mesmo errinho lá do... Depois a gente vê isso aí. Prontinho. E agora aqui eu vou alterar esse update que já tem o ID do Abílio. Eu vou alterar ele aqui, ó. Duplicate. Botar delete. Esse delete aqui eu vou mudar para o delete aqui, ó. Não tem body. E ele tem que retornar alguma coisa, né? Senão ele vai ficar travado. Então eu vou retornar, ó, response.status 203, que é um status code que é sem conteúdo. .send user deleted. O usuário foi deletado. Se eu der um send aqui, ó, o usuário foi deletado. Se eu voltar no index aqui, ó, eu só tenho o Matheus. O que está faltando aqui? Eu falei para vocês que um CRUD ideal são 5 métodos. Está faltando o show. O show é para buscar apenas um único usuário. Tá certo? Então tá simples aqui para a gente fazer aqui, ó, o show. Eu vou pegar aqui, ó. Vai ser um get também, ó, app.get barra users barra o ID. Eu tenho que passar esse ID. E o meu banco de dados, aliás, a minha API, ela vai entender que esse get, por mais que seja na rota users, se eu passar alguma coisa depois dessa barra, ele vai entender que é para chamar esse método e não o index. Tá? Por mais que os gets são iguais, ó. Ele tem um get aqui e o get aqui. Só que esse aqui é só barra users, não tem barra alguma coisa. Quando ele identificar que tem barra alguma coisa, ele vai dizer, opa, ele está mandando o ID, então eu vou utilizar o método de show. Então aqui, ó, vou botar aqui await, ou async, request, do tipo request, e response, do tipo response. Aqui é um error function, e aqui, ó, const user, que é um único usuário, igual await prisma.user. Eu tenho algumas formas de buscar. Ou um find first, o primeiro que encontrar com aquele ID. Como o ID é uma chave primária, eu só tenho um ID, né? Então eu posso utilizar o find unique. Botar um where ID do tipo request.params.id. Vai dar aquele mesmo errinho aqui e eu vou retornar o return response.json user. Bora criar o outro usuário. Eu vou criar aqui um novo usuário, que
que vai ser... Como eu apaguei o abílio, eu vou botar aqui abílio, só abílio coelho. E o e-mail vai ser só abílio. Pronto. Eu tenho esse ID aqui, ó. Esse ID aqui, que é o ID do abílio. E aqui eu vou duplicar o index. Aqui. Dupliquei. Vai ser o show. Depois do... Ó, se eu passar do jeito que está aqui, o show, ó, show, eu passar só barra users, ele vai botar tudo. Mas se eu botar um barra e o ID que eu copiei, ele vai retornar somente aquele usuário que tem aquele ID único, né? Agora vamos ver aqui como é que a gente retorna, a gente ajeita esse errinho aqui de TypeScript. Esse TypeScript aqui, ó, o tape string ou a rede string não é assinalável ao tipo string ou undefined. Bota aqui as string. As string. Simples, né? Morreu. Então aqui nós temos um CRUD completo aqui, utilizando Prisma e Express.